Olá pessoal, vamos continuar então falando sobre a Carta de Direitos Humanos e hoje o tema vai ser educação. Então, vamos lá. Artigo 26, inciso 1. Todo ser humano tem direito à instrução e a instrução deverá ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução técnica profissional será acessível a todos. A instrução elementar será obrigatória. E a instrução superior baseada no mérito. Tá? Esses dois, né, a instrução elementar obrigatória e a superior no mérito, é importante para que a gente possa discutir algumas coisas. Bom, já nesse primeiro artigo, encontramos aí alguns disparates. Tá? Pois se no ensino superior o ingresso é exclusivamente por mérito, ou prioritariamente por mérito, tá? Não podemos aceitar, né, uma lei de cotas. Por quê? Porque a lei de cotas ela não vai atuar por mérito. Ela vai atuar pelo quê? Pela etnia ou pela classe social. Então o mérito vai ficar para depois, ou nem vai ser considerado. Porque se você pegar um candidato que fez lá a prova do Enem e tudo mais, e ficou numa colocação 100 vezes abaixo do primeiro colocado, tá? Ou de um segundo, um terceiro colocado, o que vai acontecer? Se ele for o primeiro da lei de cotas, ele vai pular todo mundo que está na frente dele e vai ingressar na faculdade. Então, o mérito dessas pessoas que foram melhor, se dedicaram mais, se esforçaram mais para ter uma boa colocação, vão ficar para trás. Tá? Vão perder a vaga na faculdade porque alguém se declarou negro, pobre, indígena ou qualquer outra coisa. Tá? Acabou o mérito. Então, mérito no ensino superior é só para os de sempre. Caucasiano de classe média. Todos os outros são por dívidas históricas sociais. Que, aliás, na Constituição brasileira diz que todo ser humano nasce livre, né? E por nascer livre, ele não pode ser atrelado a uma dívida de antepassado. Então aí nós também temos um problema sério com a Constituição. Em relação ao trecho que diz o ensino elementar é obrigatório, isso quer dizer o quê? Que esses jovens e adolescentes eles não têm a opção de ir ou não ir, é obrigatório. Tá? E para que isso seja realmente cumprido, nós temos que acabar com essa falácia de que a educação é um direito. A educação não é um direito. A educação é uma obrigação. E como tal, toda obrigação, ela requer que você tenha responsabilidade, que você tenha interesse, que você tenha respeito. Educar é um ato político. Só existem dois lados: o opressor e o oprimido. Bom, como é que foi implantada no Brasil essa mentira? Essa mentira ela vai ser implantada no Brasil através do gramscismo cultural.
O gramscismo cultural, ele prega o fim, a destruição dos valores e da judaico-cristã. Quem vai ficar encarregado da implantação dessa visão é o Paulo Freire, através da pedagogia do oprimido. Que, aliás, Paulo Freire foi considerado o pai da educação no Brasil. Graças a Deus existem políticos, né, que estão querendo tirar esse título de pai, né, desse monstro que virou a educação no Brasil. É literalmente um monstro a educação no Brasil. Bom, o Paulo Freire, ele vai apresentar a pedagogia como uma forma de revolução marxista, tá? Ele é adepto da implantação do Marx e da luta de classe dentro da escola. Ele dizia que os alunos mais carentes tinham que ter uma iniciação política, tá? E isso ele diz na pedagogia da libertação, né? E aí ele entra com uma nova mentira. Qual que é a nova mentira? Que a educação não é neutra, que não existe educação neutra. Tá? Isso não é uma visão educacional, isso é uma visão marxista. Tá? O conhecimento empírico, ele não tem lado. Ok? Ele é neutro. O que não é neutro é o professor que transmite esse conhecimento. Aí é um outro assunto. É uma outra coisa. Tá? Bom, Paulo Freire, ele pega e passa a valorizar o conhecimento do aluno, conhecimento prático, da vida cotidiana dele. E ele vai esvaziando aos poucos o conhecimento teórico e abstrato nas escolas. Isso quer dizer o quê? Passa a se discutir muito mais a política dentro da escola do que você aprender o conteúdo. O conteúdo não é importante nessa visão de Paulo Freire. O conteúdo é simplesmente um apêndice da educação. A educação verdadeira se faz pelo engajamento político desse aluno. E hoje em dia a gente vê aonde isso está levando, né, a educação no Brasil e o tipo de pessoas que está formando. Tá? Quando a gente retira do aluno a capacidade de abstrair e de interpretar, a realidade dele se transforma numa coisa intransponível. Ele não tem capacidade de ver além daquela realidade dele e ver que ele tem o poder de mudar aquela realidade dele. Tá? Isso é retirado do aluno. E aí o que acontece? O aluno fica revoltado, inconformado, indignado, né? E passa a acreditar que todos os problemas que ele tem é culpa de uma classe burguesa e do sistema capitalista. Então ele não é culpado pela própria infelicidade dele. A culpa é dos outros. É um sistema muito mais fácil de você viver. Culpe os outros pelas suas infelicidades. É isso que nós ensinamos nas nossas escolas hoje em dia. Tá? E esse tipo de mentalidade vai fazer o quê? Vai tornar o aluno totalmente permeável, né, essas ideias esquerdistas e fabianas. Né? Isso vai se transformar numa verdade irrefutável, uma verdade dogmática, né, para esses alunos, e que eles não vão discutir, eles não vão rebater, eles não vão falar contra, porque eles perderam essa capacidade de perguntar, perderam a capacidade de raciocinar, de interpretar. A capacidade de compreensão deles é nula, é zero. Eles se tornam fantoches na mão desses professores
e desses ideólogos, né, marxistas, paulofrenianistas. Né? É uma coisa absurda o que a gente vê hoje em dia no Brasil. Né? Enquanto a escola ela for vista como um direito, tá, do aluno, eles vão continuar sendo irresponsáveis, descomprometidos, indisciplinados, sem nenhum interesse em adquirir conhecimento. Tá? Não adianta a gente querer mudar. Se não mudar a mentalidade desse aluno. Tá? A educação no Brasil só vai começar a melhorar quando as famílias elas retomarem para elas, né, a questão do educar. A família tem que educar. Tá? O professor não é um educador. Ele vai transmitir o conhecimento. Essa educação ela vem de casa, isso é prioritário da família. Tá? A família é que tem que ensinar responsabilidade, tem que ensinar comprometimento, tudo isso. Tá? Se esse aluno ele não se dedicar, ele não for um aluno comprometido com uma obrigação que é a de estudar, porque é uma obrigação, ele vai comprometer todo o sistema de ensino-aprendizagem. Tá? E aí não adianta, você pode colocar dinheiro, mudar plano, pode fazer o diabo que você quiser. Enquanto o aluno não for dedicado, enquanto o aluno não for respeitoso, enquanto o professor não fizer valer a sua autoridade enquanto professor, não enquanto doutrinador, tá? E que esses alunos se dediquem ao estudo, tá? Não haverá dinheiro suficiente e não haverá plano mirabolante nenhum que dê jeito e que coloque a educação do Brasil nos trilhos. Vamos ficando por aqui. Valeu, obrigado. Se puder, se inscreva, deixe seu like. Até uma próxima. Educar é um ato político. Educar é um ato político. Só existem dois lados: o opressor e o oprimido.